programa Papo Direto. Eu sou a Luciane Chiarelli e te convido para acompanhar a nossa conversa de hoje, que é com o diretor da Primeira Regional de Saúde de Paranaguá, José Carlos Silva de Abreu. Nós queremos agradecer a presença do diretor. Vamos aqui encaminhar e falar sobre Hospital Regional do Litoral, que é referência no atendimento às pessoas contaminadas pelo Covid-19, o coronavírus. Vamos falar também sobre o atendimento que a Regional de Saúde faz e acompanha com relação às 7 cidades do nosso litoral e muito mais. Agradeço mais uma vez, então, a aceitar o convite, do nosso Papo Direto, da nossa produção. Diretor, fala para a gente um pouquinho, a gente sempre inicia as nossas entrevistas justamente pedindo para que o nosso entrevistado fale um pouquinho de si mesmo, para que as pessoas que estão acompanhando o programa possam conhecer, saber quem é essa pessoa, O diretor, muita gente não sabe, a Regional de Saúde é um braço da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Ela é responsável, ela atua diretamente com as 7 cidades do nosso litoral, da região, por isso, regional, e é a primeira do estado do Paraná, tem esse destaque, foi a primeira formada no estado do Paraná. E aí, desde que o novo governo assumiu, o senhor também veio como diretor, como é que está sendo essa experiência e, principalmente, assim, quem que é o José Carlos Silva de Abreu? Muito bem, inicialmente quero agradecer, Luciana, essa oportunidade de estar aqui conversando com seus telespectadores. Meu nome, como você já disse, é José Carlos Silva de Abreu, eu sou um curitibano, sou formado pela Universidade Federal do Paraná em Farmácia e Bioquímica, me especializei pela Escola Nacional de Saúde Pública como sanitarista, depois fiz mestrado na área de política pública pela Universidade Estadual de Maringá e tenho uma longa trajetória na área de gestão em serviços de saúde. Tive oportunidade de fazer diversos cursos no Brasil e fora do Brasil. Me especializei então em gestão pública e sou funcionário da Secretaria de Saúde, de Estado da Saúde do Paraná há quase 40 anos. Nos próximos dias farei 40 anos de serviço. Para mim foi uma enorme satisfação ter sido escolhido para vir dirigir essa regional de saúde aqui no litoral do Paraná. Foi uma surpresa inicial, mas uma agradável surpresa. O litoral do Paraná, apesar de ser aqui o berço histórico do nascimento do nosso estado, ele ainda tem muitas dificuldades que precisam ser superadas. Então, o desafio que foi colocado para mim e para a equipe que trabalha comigo foi fazer algumas mudanças no cenário da saúde pública do litoral, o colocando numa situação próxima do que ele mereça ter, que por ser a região que congrega os municípios mais antigos do Brasil, que a gente possa fazer um resgate da saúde pública em todo o litoral. E aí a gente entra nessa questão, realmente tem particularidades, a gente destaca sempre, Paranaguá. Só Paranaguá já tem suas particularidades, uma cidade que tem porto, uma cidade que tem uma baía, que tem as comunidades insulanas, além de um centro histórico, a situação de áreas, inclusive, de risco, de manguezal. Então, ela tem interferência e acaba, com certeza, tendo influência da saúde nesse sentido. E aí, como o senhor disse também, não só Paranaguá, como o litoral do Paraná, formado por cidades históricas, uma cidade com rios, a outra com mar, tem várias particularidades e que devem, com certeza, ser levadas em consideração na questão da saúde. Entrando no aspecto do que a gente tem abordado muito aqui no Papo Direto, é a questão da pandemia, no momento, como diretor da regional, ainda pegar uma situação delicada como essa, que acontece no mundo todo mundo preocupado, todo mundo assustado, todo mundo discutindo soluções e buscando saídas para ver como encontrar a melhor forma de se enfrentar esse vírus. E aí eu pergunto como é que tem sido
conversa, o diálogo com as 7 cidades do litoral, justamente por conta dessas particularidades de cada cidade. Como é que cada um vem enfrentando? Ainda bem que nós temos cidades sem nenhum caso registrado, mas isso também, com certeza, deve ser resultado de alguma ação no sentido de buscar o isolamento social, porque a gente sabe que o vírus ele tá circulando, né, diretor? É verdade. Esse desafio se soma a outros tantos aqui do litoral do Paraná. Você bem colocou, a região do litoral do Paraná tem características muito próprias. Nós temos um porto que nos coloca como divisa o mundo, né? Nós temos aqui uma condição muito interessante. O litoral do Paraná talvez seja um dos litorais brasileiros que mais tem residências de ocupação ocasional. São mais de 80 mil domicílios que a gente tem aqui e que são utilizados periodicamente, em feriados, em época de férias. Então nós temos uma grande mobilidade de pessoas para o litoral. O Porto de Paranaguá recebe caminhoneiros e, enfim, mercadorias do país inteiro, né? Então aqui nós precisamos ter esse olhar mais cuidadoso. E como é que tem sido essa relação nossa com os municípios? Eu acho que esse é um bom momento em que nós estamos testando o SUS brasileiro, né? E o SUS, ele se faz de forma tripartite. Então é o governo federal, o governo estadual e o governo municipal que tem que atuar de forma harmônica e conjunta nesse momento, especialmente nesse que nós estamos vivendo. E a grata satisfação que eu tenho aqui no litoral é de que nós conseguimos estabelecer, junto com todos os municípios, os prefeitos e os secretários municipais de saúde, uma plena harmonia nesse trabalho, que tem tentado se manter permanentemente de forma integrada. Eu usei a palavra tentado porque nós temos situações muito distintas no litoral em relação à capacidade técnica e à organização do serviço de saúde. E essas tentativas, elas acontecem por um trabalho muito intenso, de muito diálogo, de muita conversa. Então nós estabelecemos aqui no litoral do Paraná um plano de contingência para intervir no enfrentamento dessa doença e nós observamos que essas diferenças que bem você colocou, né, às vezes dificuldades de acesso ou mesmo de incorporação de certas tecnologias que são necessárias, fizeram com que a gente se unisse, esse conjunto, definimos um plano de contingência regional e sobre ele nós estamos trabalhando permanentemente. Então é muito colaborativa a ação dos prefeitos e dos secretários municipais de saúde, e isso é fundamental para que a gente possa passar para a população segurança e de que ela será bem atendida nesse momento de crise. Com relação a esse plano de contingência, o senhor poderia destacar, por exemplo, em Paranaguá, algumas questões relacionadas a isso, assim como Guaratuba, onde tem, e Matinhos principalmente, porque são os locais onde a gente teve pelo menos um registro já de pessoa contaminada com o coronavírus. Sim. Até a data em que nós estamos gravando esse programa, nós temos registrados aqui no litoral 22 casos de Covid, confirmados já, né? E, Vou fazer um parênteses aqui. Qual a sua avaliação, inclusive, com relação a esse número? Eu acredito que seja baixo, mas como é que vocês avaliam, né? Existe uma preocupação? Não é baixo diante da população da região ou é alto, sim? Enfim, qual é a avaliação que o senhor faz com relação a esse número? Essa doença está nos trazendo vários ensinamentos. Um deles é de que as medidas de isolamento social, elas são fundamentais nesse enfrentamento. E acho que essas medidas estão apresentando algum resultado aqui no litoral. Se a gente observar a regional de Paranaguá, nós estamos naquele extrato de municípios que estão abaixo da média do Paraná a incidência. E veja, como eu falei para você, nós temos vários fatores que facilitam o processo de transmissão.
essa mobilidade de pessoas, ela é um fator importante. Então foi uma ação política muito efetiva dos municípios, no sentido de restringir, uma adesão de grande parte da população no cumprimento dessas medidas, que propiciaram, eu tenho certeza disso, eu não diria uma situação confortável, mas uma situação de menor incidência aqui no litoral do Paraná. Então esse entendimento do cidadão de que ele deve permanecer em isolamento é fundamental para que a gente justifique essa baixa incidência até esse momento. Perfeito. E com relação ao plano de contingência, o que o senhor destacaria mesmo, assim, com relação a particularidades, né? Por exemplo, cidades praianas como Guaratuba, que tentaram, né, inclusive no Brasil todo, né, no mundo, a questão de nem permitir o acesso à praia em si, né, ao mar, à areia e tal. Todo um cuidado realmente, porque a forma de transmissão, como o senhor disse, é perigosa, ela é diferente, ela se espalha de uma forma totalmente diferente. Isso. As pessoas muitas vezes nos perguntam, puxa, e o meu direito de ir e vir, e a minha individualidade eu não posso exercer? Então, neste momento, né, isso é previsto na lei, o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual. E que características tem essa doença que dão um diferencial? Por que nós temos que pensá-la diferente? As pessoas não vêm para o litoral doentes, em tese. Então, eles vêm no sentido de aproveitar esse espaço aqui tão maravilhoso, que é o nosso litoral, e se sentem bem. Só que essa doença tem essa característica. Ela leva em torno de uma semana, em média 5,2 até 6 dias, entre 5 e 7 dias, para se manifestar do ponto de vista clínico. Contudo, nesse período de silêncio, ela já tem capacidade de transmitir o vírus. É diferente das outras doenças que externam uma sintomatologia logo após 24 a 48 horas, após você ter contato com o vírus. Então, foi exatamente isso que gerou um grave problema da disseminação dessa doença no mundo. As pessoas são vítimas da doença e, de forma não intencional, acabam fazendo a transmissão. Então, qual é a solução que nós temos? É fazer essa redução na circulação de pessoas. Você me perguntou do plano de contingência. Então, os planos de contingência prevêem desde o isolamento, então, que é uma ação de prevenção, até a atenção especializada no Hospital Regional do Litoral. Então, aqui nos 7 municípios, nós definimos que o hospital que está melhor adequado do ponto de vista tecnológico é o Hospital Regional do Litoral. Então, é ele que é um dos 16 hospitais que nós temos no estado, que irá receber os potenciais pacientes que adoecerem. Ele tem boas condições técnicas, nós vamos falar adiante sobre isso, né? E ele permitirá que com segurança a gente possa atender esses pacientes. Mas, além do hospital, é fundamental os trabalhos que os municípios executam na vigilância epidemiológica dos casos, né? No acompanhamento daqueles pacientes que eventualmente sejam portadores do vírus e que necessariamente não precisarão ser internados. Essa é uma outra característica, Luciane. De cada 100 pacientes, em média, 80 deles não saberão que adoeceram, que o vírus passou por ele. Em torno de 20% deles é que vão adoecer. 15% acabam precisando de um cuidado intermediário, ele não precisa ir necessariamente para a UTI, mas ele vai ter que ter um cuidado hospitalar, e 5% deles são aqueles que efetivamente necessitarão de muito cuidado. Eles precisarão de respiradores, precisam de um manejo mais especializado. Então, esses 80% que poderão ser aqueles que vão disseminar a doença, quando a gente identifica, nós já temos casos desse tipo aqui no litoral, nós precisamos, através do Serviço de Vigilância Epidemiológica do município, acompanhá-los. Primeiro, que eles podem, de um momento para outro, evoluir para uma forma grave. Segundo, que nós precisamos saber se eles estão tomando medidas de higiene social, higiene individual,
que impeça a transmissão dentro da sua própria casa. Então, esse trabalho é feito incessantemente pelos municípios, né, que também mantêm estruturas de pronto atendimento, porque esse paciente e essa doença, quando ela se manifesta já com sintomas muito exuberantes, e você precisa fazer com que esses pacientes sejam atendidos nas UPAs e nos pronto atendimentos. Então, estar alerta nesse momento sobre esses sintomas é fundamental para o prognóstico futuro desse paciente. Então, como a gente está destacando aqui nesse primeiro bloco, falando sobre a situação e o atendimento, a conversa, o diálogo que foi mantido e continua sendo mantido entre a primeira regional de saúde do litoral do Paraná e os prefeitos, secretarias de saúde de cada um dos 7 municípios da nossa região. Nós temos um privilégio, no caso, podemos ficar satisfeitos e comemorar de uma certa maneira, né, pelo menos nesse momento, um número baixo de pessoas contaminadas, né, confirmadas por todo o trabalho que é feito de investigação e acompanhamento, e também destacar que realmente as cidades do litoral estão promovendo a questão do isolamento social, intensificando o pedido para as pessoas continuarem a questão da higienização, porque é dessa maneira que a gente consegue evitar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho do Hospital Regional do Litoral, que é a referência no atendimento às pessoas contaminadas, e também as outras ações desenvolvidas pela Regional de Saúde. A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco, continua com a gente.